Vocês me ouvem? Oi, Ana, sim? Oi. Eu estou compartilhando a apresentação, então eu não vejo vocês, tá? Como vocês sabem, eu sou a Carolina, né? Sou servidor da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo de Santos. Vou compartilhar com vocês aí um pouquinho do Santos Pet Friendly, é um programa que a gente criou na Secretaria em 2023. Vou mostrar para vocês como é que foi a trajetória até a gente conseguir chegar nesse programa. Antes de qualquer coisa, eu quero me desculpar por não conseguir estar presente. São muitas as agendas que não me permitiram ir para Paranapanema, mas quero ter aí o convite da WCS, que é o reconhecimento do nosso trabalho, a parceria de sempre. Vamos lá. Bom, eu trouxe um dado para a gente conversar, foi um dado que despertou lá na Secretaria de Turismo, que a gente precisava olhar nesse mercado, né? Então, é um dado do Booking.com, né? Uma plataforma que comercializa hospedagem, que diz que 46% dos brasileiros escolhem o seu próximo destino de férias, viagem, baseado no quão pet-friendly o lugar é. Então, vocês vejam, quase metade das pessoas aí, dos brasileiros, eles definem para onde que eles vão, qual destino que eles vão passar férias, baseado se vão receber, se vão acolher bem o seu animal de estimação. Então, a gente percebeu aí através desse dado que a gente precisa olhar mais para esse nicho de mercado. Bom, e aí a gente tem na Secretaria aí um trabalho integrado com outras pastas. Nós fomos percebendo que esse movimento já estava acontecendo na cidade. Para a gente receber bem o turismo, a gente sabe que a gente precisa se estruturar, então a gente viu que isso já estava acontecendo. Foram criados espaços públicos pet-friendly, tem aí em algumas praças da cidade, foram feitos locais cercados com brinquedos, né, com regras voltadas aí para que o tutor possa ter um momento de lazer com o seu animal no espaço público. Nós temos hoje as praças que vocês estão vendo, tem até na Lagoa da Saudade, que é um espaço aqui do morro da cidade, e a gente também está ampliando agora, tem que aumentar essa listinha. Tem aqui na Zona Noroeste também mais uma praça, vai ganhar um espaço pet friendly. Como eu falei, é um espaço voltado aí para os animais, para ter esse momento de lazer com o seu tutor, porque a gente percebeu, principalmente depois da pandemia, né, Covid-19, o quanto cresceu o número de pessoas que adotaram um animal. Então a gente viu que a cidade precisava se adequar, a gente, quanto Secretaria de Turismo, precisava olhar mais para isso. Então a cidade foi se estruturando. Bom, e aí em 2022, né, a gente se destacou aí como sendo pioneira, a primeira cidade-estado de São Paulo a permitir por lei cães na praia. Tudo isso foi baseado em muita discussão, tem pessoas a favor, pessoas contra, enfim, mas através de muita discussão a gente conseguiu romper barreiras. E aí nós temos aí um espaço da faixa de areia, né, onde é permitido em determinado horário que os tutores estejam ali no momento de lazer com os seus animais. Isso destacou a gente, e que a gente viu também que a gente precisava encarar que Santos já era um destino pet friendly. E a gente precisava trabalhar isso mais no turismo. Hoje esse espaço continua, inclusive, pouco tempo atrás, promoveram uma corrida dos tutores com os seus cães, nesse pedaço aí da faixa de areia. Então, a gente vem percebendo que ele está sendo bem utilizado, e graças a muita discussão e a esse olhar que a gente precisa ter, que é com as coisas que estão acontecendo e que a gente precisa aproveitar as oportunidades, né? Deixa eu passar aqui. Bom, e como é que aconteceu, esse espaço e como é que a gente conseguiu? Como eu falei, primeiro foi baseado em muita discussão, a gente conseguiu aprovar uma lei em 2021,
que permitia a circulação dos cães na praia, como eu falei, no horário e área definida aí pelo poder público, a gente conseguiu flexibilizar isso. E tudo baseado em regras, né? Então, os cães têm que estar com goleiro, identificação, né, no nome e telefone do tutor, tem que apresentar a carteira de vacinação e vermifugação atualizadas, tem que estar com um tutor maior de idade, não pode ser uma criança, um animal, né? E esse animal precisa ter um comportamento sociável, que é um espaço público, ele vai estar ali compartilhando com outros animais. É proibido entrar ali nessa faixa de areia animais no cio, e os tutores devem recolher as fezes sobre pena de multa, né? A gente tem a penalização criada para essa regra. E outros pontos importantes, a estrutura que a gente tem na aula da praia, né? Que a gente tem chuveiros, os animais também podem usar esse pedaço que é permitido. E outra coisa que foi um fator determinante é que a prefeitura tem que monitorar mensalmente a qualidade da areia e divulgar os resultados online. As discussões eram principalmente relacionadas à questão da saúde, né? O que o cão na faixa da areia poderia prejudicar a saúde dos seres humanos. Mas eu falo para vocês que até hoje a gente não tem nenhum dado significativo, negativo com relação a isso. Bom, e aí tudo isso acontecendo, nós criamos aí o selo Estabelecimento Amigo dos Animais, né? É um selo pet friendly, né? Mas a gente quis deixar o nome em português, né? Baseado em toda essa infraestrutura que a gente tem, baseado na questão da liberação da praia, desse trecho da praia para os animais. Então a gente criou aí esse selo para que os estabelecimentos também se adequassem, né? Se tornassem pet friendly. Bom, o selo ele foi criado através aí de uma alteração de legislação, tá? Então, a gente teve que alterar a lei do Código de Posturas do município. Eu acredito que muitos municípios ainda tenham isso em lei, que é onde os animais não são permitidos de entrar em certos estabelecimentos, principalmente os estabelecimentos que manipulam alimentos, né? Então a gente instituiu o selo Estabelecimento Amigo dos Animais, alterando as leis aí, que está mostrando para vocês, que é basicamente a alteração do Código de Posturas do município. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês como é que a gente chegou aí no selo, né? Então, identificaram que a gente tinha esse potencial, que a cidade estava se estruturando para receber, acolher melhor os animais. A gente viu que a gente não tinha experiência nisso, né? Não tinha know-how. Então, a gente contratou uma consultoria especializada, né? Uma consultoria da própria cidade. Ela ajudou a gente aí a construir esse selo, iniciando com reuniões. Eu peguei o finzinho da reunião aí, do assunto anterior, vi vocês falando de governança, que a gente precisa chamar a iniciativa privada. Eu acho que isso é para tudo, né? Então a gente teve as reuniões primeiro com os órgãos da prefeitura, então a vigilância sanitária tem um papel fundamental, principalmente por causa dessa questão da manipulação de alimentos. Como é que a gente vai permitir animal, né, entrar no estabelecimento que manipula alimentos. A Câmara dos Vereadores também teve muito presente, eles destacaram o vereador para acompanhar isso. Claro, como eu falei, isso virou uma lei, então eles precisavam estar envolvidos. E a Coordenadoria de Defesa da Vida Animal, que é ligada à Secretaria de Meio Ambiente, né, que também trabalhou junto com a gente, para a gente conseguir instituir esse selo. E aí, com essas reuniões, a gente conseguiu definir os requisitos, que eu vou mostrar para vocês, juntamente com essa consultoria. E aí nós fomos na iniciativa privada, né? Nós fizemos visitas técnicas a alguns estabelecimentos para saber, né, sentir como é que eles encaravam isso, se eles iam aderir ao selo, se eles iam se adequar conforme a gente estava pensando. Então nós fizemos algumas visitas técnicas, chamamos para conversar. Vimos que alguns já se intitulavam Pet Friendly, mas cometiam algumas falhas.
Então, isso tudo foi importante, essa construção, para que a gente conseguisse instituir o selo e confeccionar aí o passo 5 que eu deixei como... Foi uma cartilha de orientações, né? Então, depois de tanta conversa, a gente viu que a gente precisava ter um manual, vamos dizer assim, né? Com orientações para esses estabelecimentos conseguirem se adequar para atender bem o seu cliente que vem aí com seu animal de estimação. Outra coisa que é muito importante é com relação aos tutores, né? Porque a gente tinha relatos de alguns estabelecimentos que também tiveram alguns conflitos com os tutores. Então a gente se preocupou em colocar orientações não só para o estabelecimento, mas também para os tutores. A gente tem que respeitar o local onde a gente está entrando, observar, né, quais são as regras. Então, dependendo da raça do animal, é obrigatório o uso de focinheira. Então é importante a gente deixar isso bem claro. E aí nós lançamos o selo, fizemos juntamente com essa consultoria um treinamento gratuito para as pessoas interessadas, para os estabelecimentos interessados. Fizemos a cerimônia de entrega. Inclusive essa foto que vocês estão vendo aí, que os 2 dálmatas foi na cerimônia de entrega dos primeiros selos, né? Nós tivemos, obviamente, vários animais aí que foram prestigiar, inclusive animais que têm redes sociais, né? Fizeram contato com a gente. Então, para vocês verem como já foi uma promoção do destino organicamente, né? Eles acharam legal a iniciativa, foram prestigiar, fizeram vídeos, enfim, e acabaram promovendo assim. E por último aí, o último passo é a divulgação dos estabelecimentos no portal Turismo Santos. No final eu tenho um QR Code que vocês vão poder acessar, e aí vocês vão ver a nossa página. Então os estabelecimentos que recebem o selo, eles estão divulgados aí na nossa página, nosso portal do Turismo Santos. Bom, aí eu vou falar para vocês um pouquinho dos requisitos, né? Como eu falei, foi construído depois de muita conversa, muita observação, juntamente com a consultoria contratada. Então, o primeiro que a gente coloca é oferecer conforto, segurança e bem-estar para o pet. É importante a gente pensar que não basta colocar um potinho com água e a gente já é pet friendly, né? Já recebe bem o animal. A gente tem que pensar principalmente nas questões de segurança. Como é que está no ambiente? Se o cachorro entrar aqui, tem algo que possa gerar algum desconforto, algum perigo para ele, para a saúde dele. Então a gente tem que observar como é que está o nosso ambiente para isso. Não só pensar no físico, né? O próximo item aí fala da equipe também. Então, como é que eu estou preparando minha equipe? Agora eu sou pet manager, adequei aqui no espaço físico, está tudo certo. Mas será que a pessoa que vai atender, ela não tem uma alergia a pelo? Ou então ela tem medo de algum certo animal? A gente tem que pensar nisso, tem que dialogar internamente, né? A equipe vai ser ali, de repente, o atendente é o anfitrião do seu estabelecimento. Então, se ele não acolher aquele animal, pode ser que você esteja perdendo um cliente potencial. A gente tem que pensar tanto no espaço físico como também na equipe. Outro item de requisito é a sinalização das áreas que são permitidas ou não a presença do pet. Isso também foi amplamente discutido, que alguns estabelecimentos trouxeram para a gente que nem todo cliente gosta de animal. Vai querer estar comendo ali, o almoço, enfim, e na outra mesa tem um animal. A gente sabe que existem diferenças, né? A gente tem que atender melhor, da melhor maneira possível, todos os nossos clientes. Então, você pode restringir uma área, né? Dividir o restaurante, enfim, que seja, dividir uma área é importante sinalizar, né? Que aquele espaço é pet. Então, quem não gosta, quem está afim, né? Procura um outro espaço, próximo. Isso é muito importante. E também, claro, pensando, muitos estabelecimentos vinham, né, com essa mentalidade. Eu vou deixar um espaço aberto, que é melhor para o animal ficar e tal, né? Tudo bem, mas e se chover? O animal vai ficar pegando chuva, o cliente vai ficar pegando chuva. Então, pensar em todas as questões e
e o foco tem que ser sempre o acolhimento. Como é que eu posso acolher da melhor maneira possível esse cliente, que é o pet, que é o tutor, para que ele volte para o estabelecimento, divulgue também no estabelecimento. Informar quais são as limitações, condições e restrição do acesso com o pet. Então, isso é uma coisa que a gente viu que é muito necessário. Você pode restringir o espaço, você pode ter as suas condições, mas isso tudo precisa estar muito bem informado, sinalizado, para evitar constrangimentos, de que de repente o seu atendente vai ter que ir até lá o cliente e pedir para ele se retirar daquele local, que ali não é permitido pet, então para a gente evitar esse tipo de constrangimento, né? Permitir a circulação no chão, isso também foi um fator muito discutido, que os espaços falam, não, mas eu sou pet friendly, mas estava lá uma plaquinha dizendo que o cachorro só podia entrar no estabelecimento se estivesse no colo. Aí a gente alguma das discussões a gente deu como exemplo, poxa, se você é um restaurante e eu vou entrar com o meu cachorro, que seja o meu cachorro no colo, dependendo do porte dele, não vou conseguir nem comer. Então já nem vou entrar no seu estabelecimento. Então, permitir a circulação dele no chão, o cachorro fica mais à vontade, o cliente principalmente fica mais à vontade. Então, às vezes, com o cachorro no colo, não ia conseguir nem almoçar, mas agora ele está ali quietinho e tal, no chão, então eu vou almoçar, vou comer sobremesa, vou tomar um café. Você vai fidelizando mais o cliente, né? Adotando certos comportamentos onde ele se sinta mais à vontade. A água cortesia, que é uma coisa assim que a Maria disponibiliza no estabelecimento. Só tomar cuidado de trocar aquela água, limpar o pote, questão de higiene, né? Não é largar o pote lá, deixar com água e vai ser por osmose que ele vai limpar sozinho, né? Então, se adaptar bem essa questão da higiene e disponibilizar o catacaca e lixeira para descarte. É importante que isso também esteja sinalizado, a gente sabe que os animais acabam fazendo ali as necessidades fisiológicas, mas ter aí esses instrumentos para ajudar o tutor a como lidar com isso. Bom, e aí, para fechar, eu queria deixar essa frase que eu escrevi para vocês, que o turismo pet friendly, ele é uma realidade que precisa ser aprimorada para cada vez mais acolher e não somente permitir os turistas e seus animais de estimação, né? Então, assim, eu acho que não cabe mais a discussão se a minha cidade vai receber ou não vai receber. Ela já deve estar recebendo, se você ainda não percebeu, né? E se não recebe, o que eu acho muito difícil, tem um morador que tem ali o seu animal de estimação, né? Então, a gente precisa fomentar políticas públicas, dialogar com, né, essa governança, né, que a gente estava falando tanto aí, para que todo mundo olhe para isso como uma oportunidade de aprimorar o destino, de se destacar no mercado. É um diferencial que eu acho que o destino assume quando ele se posiciona como pet friendly. Outra coisa que eu quero destacar eu coloquei em caixa alta a palavra acolher, né? Porque muitos lugares que a gente visitava, falava, não, eu permito, pode entrar aí com o cachorro, mas não tinha um olhar, né, para esse tutor com esse animal. Eu acho que tem que pensar que o cachorro, o gato, enfim, o animal, ele é um potencial cliente também. Então, não pensar sobre o tutor é o cliente, o animal está para te incomodar. Não, vamos acolher. Então, se eu for com o meu cachorro no café, por exemplo, tem lá doces, salgados, bebidas para eu desfrutar, por que no estabelecimento também não pode ter algo que seja próprio para o consumo do meu cachorro, do meu gato, né? Por que não podem ter ali produtos que também podem ser adquiridos pelo animal? Pensar nele como um potencial cliente, criar aí produtos, um atendimento diferenciado para se destacar, né? Por que eu vou no seu café e não vou naquele da esquina ali com o meu cachorro? O que você está me oferecendo de diferencial?
Eu acho que isso é muito importante a gente refletir, e o Turismo Pet Friendly já está aí, né? Então não tem escapatória. Eu acho que a gente tem sim que pensar nele como um diferencial e uma oportunidade de atrair cada vez mais turistas, principalmente famílias, né, que costumam ir bastante com os animais de estimação no nosso destino, e pensar que esse animal também é um cliente, é um potencial cliente que a gente precisa acolher cada vez mais. E aí eu vou deixar no último slide, tem o QR Code, que vocês podem acessar aí o nosso portal, turismosantos.com.br/petfriendly. Lá tem as orientações aí que eu mostrei para vocês, os requisitos. Lá que os estabelecimentos eles solicitam o selo, então vocês podem acessar. E aí tem os meus contatos, os contatos da Secretaria de Turismo, né? Tem telefone, as redes sociais, podem seguir a gente. Como eu não vou conseguir interagir com vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar por e-mail. Então as meninas, a Fernanda e a Márcia, elas têm meu WhatsApp, que eu acho que é um canal mais fácil de se comunicar. Elas podem passar para vocês, não tem problema. Vocês podem amar a gente, que a gente puder ajudar, né, compartilhar, para que o estado de São Paulo siga caminhando para ser um destino pet friendly que atrai cada vez mais turistas com os seus animais. Bom, acho que é isso. Agradeço novamente aí pelo convite e fico à disposição de vocês aí, caso queiram me mandar alguma pergunta, tá? Obrigada e até mais. Obrigada, Carol. Muito obrigada mesmo.